Você sofreu um acidente de trajeto indo de casa para o trabalho ou do trabalho para casa e não sabe se tem direito a uma indenização? Fica comigo porque esse vídeo é para você. Senhoras e senhores, sou o advogado Maicon Carvalho e aqui nesse vídeo a gente vai identificar se existe a possibilidade ou não de receber alguma indenização da empresa em razão do acidente de trajeto. Primeiro ponto, se você sofreu um acidente de trajeto, então você sofreu um acidente de trabalho e em razão disso você vai ter direito à estabilidade. Ao voltar para a empresa vai ter que continuar com você por um prazo de 1 ano. Se você volta para a empresa e a empresa demite você porque você reduziu a capacidade de trabalho, por exemplo, não está conseguindo produzir como produzia antes, então além de todo o período de estabilidade, mais o valor da rescisão lá, mais o FGTS que deve ter sido depositado durante todo o período que você ficou afastado, você ainda vai fazer jus a uma indenização por danos morais se a empresa contratar alguém para ficar no seu lugar. Porque uma coisa é você ser demitido porque não existe mais aquela função para você, se a empresa estiver inchada demais. Outra coisa é se você tiver sofrido uma demissão discriminatória. Se alguém tiver demitido você porque você está com a capacidade reduzida e colocado outra pessoa no seu lugar. Essa é a primeira questão. A segunda questão, porém, é se você, ao sofrer algum acidente indo para o trabalho ou voltando do trabalho, a empresa vai ser obrigada a indenizar. E essa é uma questão bem interessante, porque a gente precisa identificar, primeiro, qual foi a debilidade sofrida, qual foi o problema que sofreu com esse acidente. Segundo, a empresa tem a ver com esse acidente? Qual é o tipo de culpa que a empresa tem? A empresa provocou esse acidente, seja porque ela quis, seja porque ela foi negligente, seja porque ela criou os motivos suficientes para você ficar com um risco maior de sofrer esse acidente. Na hora que a gente identifica que a empresa tem algum tipo de culpa nesse acidente, aí sim vai caber a possibilidade de indenização. Isso é mais difícil, isso é mais raro, mas é possível sim. Antes da gente entrar diretamente nessa questão da indenização da empresa, é importante destacar que quando você sofre um acidente de trabalho, dê uma olhada aqui no outro vídeo que fala sobre acidente de trabalho, porque você vai ter direito a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. Número 2, ao benefício do INSS, que lhe dá direito a ficar recebendo uma remuneração durante todo o período que você ficar afastado. Número 3, ao recolhimento do FGTS. Durante todo o tempo que você ficar afastado, vai ter direito ao FGTS. Número 4, ao voltar da empresa, você vai ter a estabilidade de pelo menos 1 ano. Então, esses são os 4 pontos mais importantes de você conseguir colocar lá no seu CAT o benefício correto, a identificação correta do acidente. Acidente de trabalho, acidente de percurso. Agora, quando é que vai realmente ter direito à indenização? A gente viu o primeiro ponto lá em cima, que é a questão da estabilidade. O segundo ponto é quando existe alguma cláusula lá no seu contrato de trabalho, quando existe alguma disposição lá no seu contrato de trabalho, ou na convenção coletiva de trabalho, ou no acordo coletivo de trabalho, e em caso de acontecer algum acidente, a empresa vai ser responsabilizar, a empresa vai pagar alguma indenização, a empresa tem a obrigação, por exemplo, de pagar um seguro para o trabalhador. Então, se existe essa cláusula, vai ter sim o direito. Uma terceira hipótese é quando a própria empresa oferece o transporte para que o trabalhador possa se deslocar. Veja que nessa situação, conforme você pode ver aqui no outro vídeo que fala de acidente de trajeto, se a empresa oferece o transporte, então ela tem responsabilidade objetiva. Você não precisa provar nada a não ser o acidente. Então a empresa vai ter sim que indenizar o trabalhador por causa daquele acidente sofrido nesse trajeto dentro do ônibus da própria empresa, dentro do veículo da própria empresa. Claro que vai ter a culpabilidade, vai ter os riscos que você pode ver no outro vídeo. Se o veículo está todo corretinho, todo certinho, é uma coisa. Mas se o veículo está com pneu careca, não tem freio direito, o motorista não está habilitado para aquele tipo de veículo, aí a responsabilidade vai ser grande e as indenizações serão bem maiores. Dano moral, fisioterapias, medicamentos. Pode conferir aqui no outro vídeo que a gente fala com maiores detalhes. Existe, porém, uma outra alternativa que é ainda mais rara. Existe uma quarta hipótese, que é quando a empresa fica lá no meio do nada, por exemplo, e aí o trabalhador ele precisa se deslocar de casa a trabalho por algum lugar que é arriscado. Imagine só a seguinte situação: o sujeito trabalha próximo a uma colina e aí precisa se deslocar por um lugar que tem vários abismos. E por sair muito tarde da empresa, ele trabalhou lá, por exemplo, durante 12 horas seguidas, saiu extremamente cansado. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Os calçados que ele utiliza, a bota que ele utiliza, o tênis que ele utiliza não é antiderrapante e ao se deslocar para casa ele acaba escorregando em algum abismo, cai, morre, quebra uma perna. Nessa situação, a empresa deu causa, porque a empresa deveria ter levado o trabalhador para casa se não existe nenhum transporte adequado. Em regra, a indenização nesse tipo de acidente de trajeto precisa ser analisada em loco. É preciso olhar a documentação, é preciso ver conversas entre as partes. O que é que a gente consegue provar que a empresa tem responsabilidade do acidente? A chave aqui é: cadê a responsabilidade da empresa? Se a empresa praticou alguma coisa ou foi omissa ao ponto de fazer com que o acidente acontecesse, vai haver sim o direito de indenização. Nesses casos, muito provavelmente a empresa não vai querer emitir a CAT de jeito nenhum.
E aí, como é que você resolve? Confere aqui no outro vídeo como é que a gente consegue esse CAT, porque pode ser emitido pela empresa, pode ser emitido pelos parentes da pessoa que se acidentou, pode ser emitido pelas autoridades. Confere no outro vídeo que a gente fala de forma mais categórica. Mas antes de você focar na questão da CAT, foque na questão de comprovar que você sofreu realmente um acidente de trabalho. Tire fotografias. Todo mundo hoje em dia tem um smartphone. Procure as testemunhas que viram você sofrer um acidente. Se você foi atendido por alguma ambulância, por algum SAMU, pegue as documentações mostrando que você foi atendido, que você deu entrada no hospital. Vá tirando foto de tudo e vai enviando para a nuvem. Porque se um dia você precisar dessas provas, você vai ter essas provas. Se você não está com condições de fazer isso via internet, então pegue cópia de toda essa documentação e vá colocando dentro da sua carteira de trabalho. Abra uma pasta na sua casa só para carteira de trabalho. Se não tem dinheiro para comprar uma pasta, coloque, tem que seja dentro de uma sacola de mercado, mas guarde tudo dentro da sua carteira de trabalho. Vá guardando todos os documentos, porque se um dia você precisar, é melhor ter uma prova que você não precisa do que um dia precisar e não ter essa prova. Gostou desse conteúdo? Deixa um joinha. Acha que ele pode ajudar alguém? Compartilha com essa pessoa. E lembre sempre, quem não luta pelos seus direitos, não merece os direitos que tem.